Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal. Olá a todos, bem-vindos a mais um material do Oncoportal, portal de educação médica para pessoas comuns em oncologia. Eu sou Denis Jardim, sou médico oncologista aqui de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, especialista em tumores urológicos e gastrointestinais. E na nossa conversa de hoje, eu tenho um enorme prazer de contar com uma grande colega especialista, a doutora Paula Daustella, médica pós-graduada em neuro-oncologia e fundadora da plataforma focada em educação médica em cannabis para fins medicinais, chamada Sativa Global Education. Então, a doutora Paula é uma referência nessa área e o nosso tema hoje da nossa conversa é justamente sobre essa interface entre cannabis e o paciente oncológico. Como a gente antevê benefícios, quais são os cuidados, como é que a gente pode melhorar a qualidade e também o bem-estar dos nossos pacientes utilizando essa importante ferramenta. Então, Paula, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Denis, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, assim, a cannabis, ela tem uma utilidade muito significativa no universo oncológico. Eu acho que é uma das áreas dentro da medicina onde ela se sobressai por conta dos efeitos colaterais, né, que ela faz nos pacientes serem exatamente os benefícios que a gente gostaria muitas vezes. Então, ela é muito interessante, na verdade, pelo seu mecanismo de ação, né, onde ela atua em receptores específicos no cérebro, por exemplo, onde existe um estímulo da fome, uma melhora do paladar. Então, é muito comum os pacientes se queixarem dos efeitos colaterais, né, do tratamento oncológico. Então, a inapetência, a própria sarcopenia, a dificuldade de se alimentar, o próprio, né, dentro de um contexto do medo, da depressão, da ansiedade, uma dificuldade de sono, de uma qualidade boa, né, de dormir bem, se sentir apto a enfrentar o tratamento. A gente sabe das náuseas e dos vômitos induzidos pela quimioterapia também, né, outro sintoma, outro efeito colateral, muito às vezes difícil para os pacientes manejarem e se sentirem bem, né, dentro de um tratamento oncológico. E a cannabis, ela consegue uma substância, duas substâncias, agirem em muitos desses efeitos colaterais na dor crônica, na dor relacionada ao processo oncológico. Então, por exemplo, eu costumo brincar com os meus pacientes, né, quando a gente está falando dos benefícios desse tratamento na oncologia, que ela realmente estimula a fome e o paladar, ela melhora a qualidade do sono, ela é capaz de, junto com o tratamento para dor nesses pacientes, de melhorar, por exemplo, a dor e fazer uma diminuição importante, por exemplo, dos opioides, de medicamentos, né, que exercem efeitos colaterais importantes, na náusea e nos vômitos induzidos pela quimioterapia. Eu acho que é uma das substâncias que mais funciona, assim, é bem interessante. Você conta no relógio, assim, o paciente, ele faz o uso do medicamento, em 30, 40 minutos depois, ele já está se sentindo melhor para se alimentar, ele já refere uma melhora da náusea. A náusea é um dos piores sintomas relacionados à qualidade de vida do paciente oncológico. Uma vez que ele vomita, aquela sensação de mal-estar, ela acaba, né, acaba passando. Mas a náusea não. Ela é uma situação arrastada, o paciente não consegue trabalhar, ele não consegue socializar, enfim, ele fica numa situação super difícil. E realmente, assim, para náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia, a cannabis tem uma atuação muito, muito interessante. É uma inclusive, enfim, relacionadas às evidências científicas mais importantes hoje, e relacionada até a esse tipo de tratamento. Então, como benefício, né, humor, os pacientes ficam menos ansiosos, menos depressivos, existe, assim, uma sensação que eles falam de uplifting, de você se sentir mais apto, existe uma resiliência mental associada, então os pacientes também falam que existe um entendimento do processo que é mais fácil, por conta
inclusive dessa atuação psicoativa, que muitas vezes ela é relacionada como uma coisa ruim, porque nós estamos acostumados muito a falar dela no universo recreativo, adulto, onde o objetivo, né, do uso dessa substância é o efeito psicoativo. Mas a gente tem que lembrar que na dose certa, com acompanhamento médico, nós conseguimos, com pouquíssimas dosagens, atingir benefícios terapêuticos muito importantes. Então, existe um medo relacionado, por exemplo, ao THC, ao tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa relacionada, né, ao uso da cannabis. O canabidiol também é psicoativo, uma vez que ele é ansiolítico, antidepressivo, realmente ele tem uma relação com o humor, ele é psicoativo, mas ele não é psicoativo como é o THC, né, o tetraidrocannabinol. E a gente consegue com pequenas doses, sem precisar que o paciente realmente sofra os efeitos colaterais mais importantes, ou fique inapto a trabalhar, ou não consiga, a gente, né, assim, a cannabis, a gente consegue manejar o paciente, por exemplo, né, um dos medos muitos dos pacientes é se eles vão poder trabalhar, ver os filhos, falar, como é que fica isso com um medicamento que pode atuar, né, com a nossa psicoatividade. E a gente consegue, com pequenas doses, fazer um manejo muito adequado desses pacientes, onde a qualidade de vida é impactada num nível muito importante. Então, existe sim a permanência, o paciente consegue manter um trabalho, consegue socializar com os filhos, ele não vai ficar inapto a fazer as atividades dele só porque ele está fazendo uso de um medicamento que contém essas substâncias. Perfeito, Paulo, excelente. Acho que teve um ponto interessante ali para deixar claro para os nossos ouvintes, tem enormes benefícios nos pacientes que fazem alguns tratamentos oncológicos, principalmente tratamentos associados a eventos adversos, principalmente da ordem ali de anorexia, náuseas e vômitos. Mas também eu queria, ali, a sua experiência do dia a dia, se, por exemplo, para aquele paciente que não necessariamente está realizando um tratamento oncológico e para alguns tumores que estão associados à perda de peso, a gente vê pacientes no consultório, principalmente com tumores gastrointestinais, estômago, pâncreas, em que tem náuseas crônicas pela doença, ou que tem perda de peso constante, e não necessariamente estão recebendo um tratamento, se para esses pacientes também vemos esses benefícios do uso da cannabis. Sim, sim. Na verdade, sabe, Denis, eu acabo, assim, pacientes que estão em curso com náusea, de toda forma, existe um mecanismo da náusea que está relacionado a receptores que estão integrados no sistema gastrointestinal e no nosso sistema nervoso central e periférico. E os receptores que se relacionam ao mecanismo da náusea, não só relacionados aos vômitos, né, é uma situação tóxica que acontece durante a quimioterapia que faz o gatilho, né, da náusea. Nesses pacientes, está claríssimo esse mecanismo, onde a participação dos receptores canabinoides, ela já foi documentada e a gente sabe que ela existe, mas eu entendo, assim, e já experimentei com muitos pacientes, que náuseas em geral, o THC principalmente, ele tem uma atuação muito interessante de cessar essas náuseas. Então, não só relacionados a eventos tóxicos, mas eu já presenciei muitos pacientes, inclusive pacientes idosos, fazendo uso do THC para manejo de náuseas, e não só, mas principalmente a náusea, mas o desconforto gastrointestinal, e os canabinoides, eles podem ajudar também nessas situações. Perfeito, que bom. Realmente são inúmeros benefícios e, enfim, tem alguns pacientes que usufruem exatamente desses benefícios. Então, você mencionou de alguns possíveis cuidados, mas existe alguma contraindicação para o paciente oncológico fazer uso de algum derivado da cannabis? Olha, as contraindicações do uso dos canabinoides são as mesmas que seriam gestantes, lactantes, crianças. Assim, eu sempre faço uma relação do risco-benefício, né? Então, aonde que o risco ele é maior daquela situação, ou o benefício do tratamento ele vai ser maior do que o risco. Então, por exemplo, o universo infantil, os adolescentes, a gente não deve utilizar a cannabis se realmente não tiver uma situação médica importante, né? Por quê?
porque existe uma vulnerabilidade do cérebro nessa situação, porque o sistema endocannabinoide não está totalmente formado, ele não está maduro. Então, realmente, assim, sem uma situação, por exemplo, vou dar uma situação que é muito comum hoje em dia, porque a cannabis ela está sendo cada vez mais difundida, os pacientes, eles querem saber se pode. Então, por exemplo, um paciente jovem, uma criança ou um adolescente que está ansioso ou depressivo. Ai, doutora, podemos usar a cannabis? Eu entendo que não. Por quê? Porque ainda é uma substância que pode ter um efeito significativo no cérebro daquela criança ou daquele adolescente que está em construção, que está em desenvolvimento, e a gente tem outras substâncias ou outras formas de lidar com aquele problema. Uma criança que está fazendo tratamento oncológico, está malnutrida, sarcopênica, não está conseguindo realizar o tratamento de forma correta, porque realmente está sofrendo os efeitos da quimioterapia de uma forma importante. Eu já acho que nesse paciente, por aquele momento, naquela estratégia, e a gente tem como personalizar isso, é válido a gente fazer um tratamento. A gente tem uma história, quando eu fui para Israel, eu morei lá, para entender como é que funcionava o sistema de saúde relacionado a como é que os médicos podiam prescrever. Então, tinham, na época, quando eu morei lá, 25 mil pacientes em uso de cannabis para fins medicinais. E eu fui nos nossos hospitais, enfim, fiquei um tempo lá com os médicos, e um deles me relatou uma vez um estudo clínico que eles estavam fazendo na enfermaria da oncologia pediátrica. E eles dividiram a oncologia pediátrica em dois, então metade ia receber o THC, os canabinoides, e a outra metade não iria receber. E eles tiveram que parar o estudo no meio, porque era antiético não oferecer o mesmo tratamento para todas as crianças, visto o benefício que a ala que estava fazendo uso estava tendo em relação a náuseas, vômitos, alimentação, enfim, tudo isso que a gente está falando. Então, assim, a depender do momento e da personalização do tratamento, tem o seu valor e tem o seu local. Então, as contraindicações, elas vão ser muito parecidas em todos os universos. A gente tem que ter um cuidado com essa população mais vulnerável, a gente tem que ter um cuidado com uma população também que tem uma história, por exemplo, familiar, de esquizofrenia, uma história pessoal de psicose. Então, a gente também vai ter um cuidado com qual substância que a gente vai entrar, qual substância vai ser maior dentro da composição daquele medicamento. Então, o paciente não pode usar o THC, a depender, é melhor não utilizar, a depender da história, que ele vai nos contar, ou não, a gente vai usar um pouquinho mais de CBD junto com esse THC, então a gente também consegue fazer uma modulação adequada para esses pacientes. Então eu vejo assim, pacientes que são muito hipotensos, ou têm doenças cardiovasculares importantes, também são pacientes especiais, eles são contraindicados? Não, mas a gente tem que também andar junto com eles, fazer com que... Quando eu falo da personalização, é exatamente isso, assim, acho que não existe uma contraindicação absoluta, a gente tem que saber aonde que a gente está atuando e o motivo. Então, existem populações mais vulneráveis, onde a gente tem que realmente, por exemplo, gestantes. Eu não faço canabinoides em gestantes, eu acho que o risco sempre vai ser maior que o benefício, não importa. Porque a gente tem hoje, dentro do nosso arsenal terapêutico, substâncias que a gente consegue fazer manejo de dor, de ansiedade, de depressão, de náuseas, sem interferir nessa vulnerabilidade do sistema endocannabinoide não estar desenvolvido. Então, é assim que funciona dentro dessa classe de medicamentos. Perfeito. E uma pergunta bem recorrente no consultório dos pacientes oncológicos é se eles precisam ter uma prescrição para fazer uso. Sim, o ideal é que eles sejam todos acompanhados por médicos. Por quê? Porque a cannabis, ela é uma substância segura, sim, ela é usada há mais de 10 mil anos, sim, ela já esteve em todas as farmacopeias do passado, sim. Porém, ela é um medicamento, e ela atua como medicamento, ela tem farmacocinética, dinâmica, ela faz interação medicamentosa, então existe sim todo um racional quando a gente está utilizando essas substâncias num paciente, por exemplo, que faz uso de outros medicamentos. A gente tem que saber
a gente tem que saber que existem interações, o paciente pode mudar o comportamento a depender de que substância ele está fazendo uso. Então, às vezes, principalmente substâncias que atuam no sistema nervoso central, eles podem fazer interação medicamentosa e o paciente mudar o comportamento. Então, qual droga que a gente vai diminuir? Os anticoagulantes também são uma classe de medicamentos que a cannabis pode interferir no metabolismo. Então, assim, é muito importante que o paciente tenha esse acompanhamento, essa assistência médica, para não correr o risco de sofrer um evento tóxico, por exemplo, por sobreposição ou uma metabolização inadequada de um dos fármacos ou da própria quimioterapia. Não, perfeito. Estamos aqui com a doutora Paula, uma grande especialista renomada no assunto, e para a gente, enfim, se encaminhar para o final, uma pergunta importante é justamente em termos práticos, né, para os nossos pacientes. Como é que está a situação no Brasil em termos de disponibilidade de pessoas especialistas, de produtos que possam ser acessíveis e, enfim, até comercializados para os pacientes oncológicos para usufruir desses enormes benefícios da cannabis? Olha, Deni, sabe que esse cenário, né, mudou muito. Eu participei desde o início de toda a construção que a gente vem fazendo em termos de regulação, né, do uso da cannabis para fins medicinais. Então, em 2014, quando a Anvisa ela permite que os médicos possam prescrever tanto o canabidiol quanto o THC, a gente tinha uma situação difícil para os pacientes, porque essas autorizações demoravam 90 dias, às vezes mais, o medicamento ficava retido na receita, enfim. Era um cenário difícil para o paciente que precisava emergencialmente receber o tratamento. Hoje não. Hoje qualquer médico que saiba prescrever, é muito importante que ele saiba prescrever, porque o médico que não sabe, não entende, ele pode atrasar, inclusive, o tratamento de um paciente que precisa. Então, a primeira coisa é ter essa expertise. A segunda coisa é que todos nós, médicos, podemos prescrever para os nossos pacientes. Hoje nós temos em torno de 19 produtos derivados de cannabis registrados na farmácia. Então, receitas brancas, receitas azul e amarela, elas contemplam, né, os canabinoides. Então, a receita azul para o canabidiol e os medicamentos que têm THC, a receita é amarela. Os produtos importados, então tem mais de 150 empresas hoje no Brasil que estão importando produtos onde existem composições diferentes de CBD e THC nesses produtos, e nós também podemos prescrever. E existem 2 associações hoje no Brasil que têm o direito legal também de produzir medicamentos para os seus associados. Então, hoje, esse cenário está muito mais amplo e acessível, na verdade, a todo tipo de pacientes. Antes, a gente tinha uma limitação em relação ao preço. Realmente, há uns anos atrás, os produtos, muitos eram proibitivos, e hoje, né, com essa abertura do mercado, com bastante concorrência, a gente vê que os preços estão cada vez melhores, está existindo essa acomodação, né, do mercado. Então, eu vejo assim, um cenário perto dos outros países, inclusive, muito favorável para o paciente que quer fazer uso dessa terapia. Perfeito, que bom. Excelentes notícias, então, para os nossos pacientes. Paula, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade dessa conversa. Acho que foi pontos fundamentais para a gente poder educar a nossa população, trazer mais próximo do dia a dia do consultório, os benefícios, os cuidados em relação à cannabis, e também te parabenizar, né, pela liderança na pesquisa dessa área no país, por ser uma referência, e também pela plataforma Sativa Global Education, que é realmente um sucesso e que a gente espera que cada vez possa fazer com que toda a classe médica, todas as pessoas envolvidas estejam mais cientes dessa potencial ferramenta, né, que só tem, enfim, ser usada da maneira adequada, trazer benefícios no cuidado do paciente. Perfeito, Denis, você falou muito bem, é isso mesmo, da forma adequada, traz muitos benefícios para os pacientes e traz para nós médicos também, porque a gente também se realiza profissionalmente quando a gente consegue, né, passar uma boa prescrição e o paciente melhora, a gente vê o resultado, isso também faz com que a nossa profissão seja, a gente seja mais feliz dentro da nossa profissão, né? Perfeito, Paulo, então muito obrigado, e aproveito a convidar todos a continuar seguindo o Oncoportal, e nos vemos então num próximo vídeo. Vamos falar sobre câncer. Um podcast do Oncoportal.